Não faças alguém acreditar que é o tal se for só mais um. Porque estas pessoas não te vão pôr a ti em causa, vão-se pôr a elas próprias, vão questionar-se a elas próprias e vão questionar o amor. Não faças alguém acreditar que amas essa pessoa se tu não vais ser capaz realmente de amar essa pessoa. Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Incompletamente, o podcast em que crescemos juntos e em tempo real. Mais uma semana, mais um sábado, obrigado por estarem desse lado. Não sei se vocês repararam, mas quarta-feira saiu um episódio especial aqui do Incompletamente. É uma meditação de 10 minutos para iniciantes, portanto, se vocês nunca meditaram na vida, é incrível para isso, para vocês começarem a perceber o que é a meditação e para experimentarem, se assim quiserem. E eu todas as quartas vou publicar um episódio especial desses para meditarmos juntos, que vocês pediram para falar mais sobre a meditação, então eu resolvi trazer aqui a meditação para vocês, para podermos fazer juntos, e são meditações que me ajudam, que me fazem muito bem e que eu espero que vos façam também bem a vocês, mas a meditação, como eu digo lá, é muito pessoal, vocês devem querer experimentar vários tipos de meditação. Se quiserem experimentar aqui comigo as do Incompletamente, eu fico super feliz e espero mesmo que vos façam muito bem. Posto isto, o episódio de hoje é mais uma partilha de ideias, de debate, e eu queria falar aqui sobre um tema que é gigante na minha vida. E é gigante na minha vida porquê? Porque eu já o vivi de muito perto, ou seja, de pessoas muito próximas de mim, já o vivi ao cometer este erro, e já o vivi ao ser cometido comigo, este erro. E neste episódio vamos falar sobre traição. E na verdade a traição é um tema que está presente desde sempre na sociedade, não é? Entre todos nós, seja principalmente nos mídia, entre celebridades ou famosos, os escândalos, não é? Aquelas grandes separações que são sempre notícias e dá sempre para fazer aquelas grandes manchetes nos jornais. Portanto, isto é sempre um tema polémico entre celebridades, políticos, atletas, figuras da televisão ou do entretenimento, mas a verdade é que é algo comum a todos nós. E se tu alguma vez foste traído, sabes qual é que é a sensação de ser traído? E não é boa, obviamente que não é boa. A dor que nós sentimos, o aperto que fica no nosso coração, porque nós estamos a ver alguém com quem nós confiamos tudo, a deitar tudo a perder, a deitar fora essa confiança que demos. Visualmente, e acho que isto é o mais apelativo, entre aspas, é nós estarmos a entregar o nosso coração a alguém e estarmos a ver essa pessoa partir, a quebrar o nosso coração. Nós estamos a dar tudo de nós a alguém e a pessoa está a deitar isso tudo fora, está a deitar isso tudo para o lixo. E se tu que estás a ouvir nunca foste traído, eu fico mesmo genuinamente feliz por ti, é um bom sinal, mas é importante nós estarmos atentos aos sinais, é importante nós estarmos atentos ao que é a traição na nossa vida, no mundo, e a verdade é que todos nós, eu acho que quase todos nós já conheceu alguém ou conhece alguém na vida que passou por isto, passou por esta dor, por esta situação, seja no trabalho, nas nossas vidas sociais, entre amigos. Nós conhecemos pessoas que passaram por isto, às vezes até mesmo os nossos atuais namorados, com anteriores relações. E portanto este episódio serve mesmo para te ajudar, a ti que se já passaste pela traição ou não, a compreender o que fazer nestes cenários, nestas situações. E portanto a verdade, o que nós queremos tirar daqui é, se alguém te trair, tentarmos tirar o melhor proveito possível dessa situação, que é uma situação má. Mas antes disso e de avançarmos para esses temas centrais, eu gosto sempre de vos trazer estudos e trazer estatísticas, portanto vamos a isso, eu sei que vocês também gostam, e mesmo para às vezes pessoas mais céticas ou que estão assim um pouco de pé atrás, é bom para verem que isto realmente é real, são coisas reais do nosso mundo, e portanto vamos a estatísticas, vamos a números, ao nosso mundo real. Portanto, tenho aqui uns estudos que indicam que de 20 a 25% das pessoas que são casadas já traíram o companheiro, já traíram a pessoa com quem estão. E malta, 20 a 25% das pessoas é um número muito elevado. Isto traduz-se em que, ou seja, uma em cada 5 pessoas que está casada já traiu a pessoa com quem está. E há um pormenor aqui mais importante, é que isto é uma em cada 5 pessoas, mas são pessoas que já se abriram, que já falaram sobre isto, que quiseram falar sobre estas situações para este estudo. Então, e as pessoas que não falam sobre isto, que vão esconder isto a vida toda delas? Portanto, este número pode ainda ser maior do que estes 20 a 25%. E o mais impressionante aqui é que este número sobe
quando nós passamos para jovens universitários. Nós aqui temos que a percentagem de traição entre casais de jovens universitários é de 30 a 50%. Uma em cada duas pessoas que estão a ter uma relação neste panorama universitário estão a trair a pessoa com quem estão. Uma em cada duas pessoas que estão numa relação neste panorama universitário estão a ser traídas pela pessoa com quem estão. Isto é um grande problema, é um problema real, ele existe, está à nossa volta e cada vez mais, na verdade. E, portanto, é algo que nós não podemos ignorar, não devemos ignorar, não podemos, nem podemos fingir que isto não existe, que não estamos a ver isto a acontecer. Se tu já foste traído, é muito importante não só curares esse acontecimento, como cresceres através dessa situação. Sem olhares para a situação e veres-te como uma vítima, ou sem olhares para a situação e tentares culpar a outra pessoa, mas sim olhares para a situação e poderes ver isto como algo que tu vais poder curar, que te vai transformar, que te vai fazer de ti uma pessoa melhor, uma pessoa maior. E é muito importante mesmo nós tirarmos este tempo para curarmos estas dores, mas mais à frente no episódio já vamos falar sobre isso. Vamos ainda aqui aos estudos, porque há um outro estudo muito interessante que diz que existem 8 razões, ou seja, 8 razões principais para as pessoas traírem. E vamos então falar sobre estas 8 razões. Algumas delas são, entre aspas, normais, não existe aqui o normal, não é? Mas são as comuns, ou seja, é aquelas que eu tenho a certeza que tu já ouviste falar, ou que tu próprio já falaste sobre elas, ou então que já foi algo que tu experienciaste. Mas vamos a elas, vamos a esta lista, porque eu acho que é importante nós reconhecermos estas diferentes razões e estarmos informados. Então, uma das razões para as pessoas traírem, esta primeira razão das pessoas traírem, é sem dúvida o desejo sexual. Quando as pessoas querem experienciar o prazer, querem viver o sexo, querem viver nestas experimentações, o desejo sexual está presente, portanto é sem dúvida uma das razões principais para a traição. A segunda razão, a razão número 2 para a traição, é a raiva. E nós podemos até perguntar como é que a raiva pode nos dar vontade de trair alguém? Mas o que é que nós sabemos sobre a raiva? Sabemos que a raiva é uma emoção que nos faz agir sempre irracionalmente. Faz-nos fazer as coisas sem pensarmos nas consequências ou sem pensarmos bem naquilo que estamos a fazer. Quando nós estamos chateados com alguém, quando estamos a discutir com alguém, naquele momento em que nos estamos a desconectar com a pessoa, nós vamos tomar atitudes irracionais. Às vezes vamos dizer coisas que não queríamos numa discussão, vamos fazer coisas que não queríamos, mas é a raiva a apoderar-se de nós. E esta é uma das lições que eu mais tenho tentado aprender e aplicar na minha vida, porque sem dúvida que houve uma fase da minha vida em que eu precisava muito e vou precisar sempre, e acho que quase todos nós precisamos, que é, quando estiver chateado, quando estiver a sentir-me triste, eu tenho que tentar não tomar uma decisão impulsiva, porque estas situações, ou qualquer decisão que seja importante na minha vida, estão a ser forçadas. A raiva está a forçar esta decisão. E todos nós que já temos alguma experiência de vida sabemos que a raiva, estas decisões que nós tomamos através da raiva, são decisões que nós nos vamos arrepender mais tarde. É inevitável. Então, nunca tomar uma decisão quando estamos chateados ou tristes. Lembra-te sempre disto, seja na traição ou nas tuas relações ou na tua vida em geral mesmo. Isto é uma lei, quase uma regra que nós temos que levar para tudo, que é nunca tomarmos uma decisão se estivermos chateados ou se estivermos tristes. Porque lá está, quando nós estamos chateados, quando estamos tristes, ou seja, nesta raiva, nesta tristeza, a nossa mente está-nos a forçar a tomar decisões que nós não queremos tomar. Estamos a ser enganados pela nossa mente. Se nós não estivéssemos tristes, se nós não estivéssemos chateados, não íamos estar sequer a ponderar estas decisões, não íamos sequer tomar e aceitar estas decisões. Tenta pensar em alguns momentos em que tu te chateaste com alguma coisa, ou te chateaste com alguém, e em quantas pessoas é que não descarregaste, ou em quantas coisas é que tu fizeste de forma mais agressiva porque estavas a tentar descarregar essa emoção, ou atitudes que tu tenhas tomado para com outras pessoas, ou mesmo na tua vida com as tuas coisas, quando estavas triste, por exemplo. É muito fácil nós lembrarmos de algumas, olharmos para trás e pensarmos, se fosse hoje, quem me dera não ter feito isto, ou quem me dera ter feito de forma diferente. Porque é a tristeza, é a raiva que nos está a enganar e está-nos a fazer tomar estas decisões impulsivas. Então, se a raiva é uma das principais razões para a traição, para as pessoas caírem na traição, é mesmo importante, e eu quero-vos recomendar isto, que é, se vocês estiverem a experienciar a raiva ou a dor numa relação, vocês têm urgentemente que trabalhar isso, porque senão vai poder acabar na traição. Focarmos-nos na cura, focarmos-nos em resolver a situação, passarmos para lá desta situação, desta dor, porque senão esta raiva e esta dor vão nos forçar a fazer outra coisa qualquer que nós não queremos de todo fazer.
Lá está, no fundo é esta a mensagem final, é se nós não nos forçarmos a nós próprios a passar por uma situação, a sermos mais fortes que o nosso medo, ou que estas nossas inseguranças, ou que estas situações desconfortáveis de dor ou de raiva, vão ser estas emoções que nos vão forçar a nós a fazer coisas. Eu não sei se isto está a fazer sentido, se é claro para vocês, mas é mesmo, se nós não nos forçarmos a ultrapassar estas dores, estas emoções, vão ser elas que nos vão forçar a nós a fazer coisas que nós não queremos fazer. Se nós não lutarmos contra a raiva, se nós não curarmos a raiva ou a tristeza, mais tarde vamos nos arrepender das coisas que elas nos vão forçar a fazer. A terceira razão para a traição é a falta de amor. E atenção que esta falta de amor pode não ser uma falta tua de amor. Pode ser mesmo para a outra pessoa com quem estás uma falta de amor próprio, uma falta de amor que ela recebeu durante a vida, ou seja, ou que não recebeu neste caso, ou mesmo essa falta de amor nas suas próprias relações, na sua vida, no seu crescimento, na sua infância. E este, na verdade, é um dos erros que nós cometemos quando somos traídos, é que nós achamos que a culpa é toda nossa, fomos nós que fomos os culpados pela situação. Nós é que erramos, nós fizemos tudo mal e se calhar até podíamos ter feito algo melhor ou para evitar a situação, quando na verdade é a falta de amor e nem sempre é de nós, mais uma vez. Nós até podemos estar a dar todo o nosso amor à outra pessoa, mas se a outra pessoa não tiver tido amor na infância, não tiver amor atual nas suas relações familiares ou com os amigos, se não tiverem esse amor que precisam, se tiverem essa falta de amor, isto pode levar à traição e a culpa não é de todo vossa. Pode ser, pode acontecer, mas pode não ser. Portanto, não cair neste erro fácil, numa traição, dizermos a culpa é minha, eu podia ter feito as coisas de forma diferente. E é por isso que a quarta razão para a traição é a negligência. Portanto, encaixa nesta mesma área. A pessoa que foi negligenciada durante toda a vida e, portanto, ou até atualmente ainda pode estar a ser negligenciada pela família, pelas relações que tem e, portanto, pode levar a esta traição. A quinta razão é a falta de compromisso. Há muitas pessoas que traem porque não entendem o que é isto do compromisso, não têm bem definido o que é isto do compromisso, assim como não têm os mesmos padrões de traição que tu tens. E isto pode parecer esquisito, mas é uma verdade, ou seja, há mesmo estudos que mostram que algumas pessoas identificam a traição como o beijar, por exemplo, ou estar com alguém fisicamente, quando para outras pessoas a traição é algo completamente diferente. É isso, mas é também um lado emocional. E para essas outras pessoas esse lado emocional não é nada de grave, como é para as outras pessoas. E isto, a traição emocional, é o quê? Pode ser, por exemplo, a troca de mensagens. E é mesmo muito importante nas nossas relações nós pararmos, refletirmos no que é que nós definimos como traição, ou seja, isto para mim é a definição de traição, eu não vou passar disto, isto é a minha barreira, e falarmos com a pessoa, alinhar esse nosso limite de traição com a outra pessoa. Porque só assim é que podemos ter a certeza se a pessoa concorda connosco e se estamos nos mesmos limites, nos mesmos padrões do que é a traição. A sexta razão são fatores do momento. E na verdade esta sexta razão é o que a maior parte das pessoas que traem dizem que é a primeira razão. Foi o que me fez trair, porque não conseguem ver mais fundo que isto. Mas e o que é que são isto dos fatores do momento? São, por exemplo, o álcool, a ingestão de álcool ou estar de férias. Nesta categoria há também uns estudos muito interessantes que eu quero partilhar convosco, que dizem que os homens são mais prováveis de trair em aniversários vistos pela sociedade, pelo mundo, como marcos. Ou seja, quando faz 18 anos, quando faz 30 anos, quando faz 40 anos e por aí fora, né? Depois de 10 em 10, 50, 100, qualquer um destes aniversários marcantes, destas datas que são definidas como marcantes, há uma probabilidade maior de traição. E porquê que isto acontece? Por causa da sétima razão da traição, que é as pessoas traem em torno do ego e de uma procura de aumentar a sua autoestima. E nós, ao ouvirmos isto, eu aqui a falar disto contigo, podemos estar a pensar que isto realmente parece uma forma muito baixa e muito superficial de fazermos isto, ou seja, aumentarmos o nosso ego, aumentarmos a nossa autoestima. Mas é uma realidade. Há muitas pessoas que traem a pessoa com quem estão para se sentirem melhores. E na verdade apenas tentam sentir-se melhores, porque não vai acontecer a 100%, é algo momentâneo, não é uma cura, não vai ser o que vai mudar a vida delas, porque nós temos que olhar para esta situação com um pouco de empatia e de compaixão, que eu sei que para quem está no papel de pessoa traída é um pouco difícil, mas nós temos que pensar a tua vida está mesmo assim tão má que tu precisas de trair para te sentires melhor. E mais uma vez, para muita gente, isto é mesmo a única maneira que encontram de se tentarem fazer sentir melhores, de aumentarem o seu ego, a sua autoestima, e nós sabemos que isto não vai durar, é algo momentâneo, a curto prazo.
A pessoa que está a trair não está mesmo a melhorar o seu valor, não está a melhorar a pessoa que é, o que ela vale na sociedade, não está a aumentar a sua autoestima. Está apenas e só a aumentar o seu ego. E o ego da pessoa que trai não está a ajudar em nada. É completamente falso e está-te a fazer acreditar coisas sobre ti próprio que não são reais. Fatores momentâneos como o álcool ou o estar de férias muitas vezes derivam do ego e da procura deste aumento da autoestima, não é? Porque nós achamos que estamos a aumentar o nosso valor, quando na verdade estamos só a inchar, a amplificar o nosso ego e não nos vai trazer nada de bom. A oitava principal razão para a traição é o desejo da variedade. E este desejo é muito, muito importante das pessoas que estão numa relação falarem, de serem transparentes, mas infelizmente é muito difícil das pessoas admitirem. É difícil não só para a pessoa admitir a si própria, como é difícil admitir aos outros. Então, segundo este estudo, estas são as 8 principais razões da traição, ou seja, no mundo, no geral, nas relações, estas são as 8 principais razões. As 8 razões que mais acontecem, que mais aparecem nestas relações em que ocorreu a traição. E saindo então destas 8 razões, houve um outro estudo que eu achei muito interessante, chamou mesmo a minha atenção e eu quis partilhar convosco, que é uma coisa que se chama o 7-Year Itch. Não tem tradução, é em inglês. Isto, na verdade, se fosse traduzido à letra, era tipo a comichão dos 7 anos, mas não há aqui uma tradução, portanto é o The 7-Year Itch. Ou seja, o que é que este estudo nos mostra, o que é que este estudo nos diz? É que a probabilidade da traição, tanto nos homens como nas mulheres, aumenta por volta deste período de tempo, os 7 anos numa relação. Então, o que este estudo diz, o que estes cientistas nos dizem, é que por volta deste aniversário dos 7 anos, tanto o homem como a mulher são mais prováveis de trair. Depois dos 7 anos, as mulheres são menos prováveis de trair, até ao final da relação, mas os homens também são menos prováveis de trair quando chegam ao 20º aniversário, voltam a subir as probabilidades de voltarem a pensar na traição. Atenção que eu com esta partilha não quero de todo, nem isto precisa de ser algo que vocês agora vão ter medo ou que vão estar a contar agora falta-me X tempo para o meu 7º aniversário ou para o meu 20º aniversário, nada disso. Isto é apenas uma partilha de informação, são estudos que eu acho que devem ser partilhados, eu quero que tu uses esta informação apenas para conhecimento, para tu conseguires reconhecer estes padrões e é muito importante nós mantermos, isto não se esqueçam disto, é muito importante se nós estamos numa relação e queremos essa relação, temos que manter a nossa relação viva. Temos que continuar a comunicar, temos que continuar a conectar. E isto não se trata de, então eu preciso de encontrar a pessoa perfeita, a relação perfeita, que não aconteça isso aos 7 anos ou não aconteça isso aos 20 anos. Não, nós é que temos que criar uma relação perfeita. Nós temos que criar essa nossa relação, a tal relação, consistentemente, não é agora já está, agora é até isto onde der. Não, nós consistentemente temos que trabalhar nisto. Se nós queremos uma relação, se nós sonhamos com uma relação poderosa que vai mover-se e vai passar para além destas coisas todas, nós temos que pensar que isto vai requerer trabalho diário. Isto é uma coisa como qualquer outro objetivo, qualquer coisa que nós queiramos alcançar na vida, isto precisa de trabalho diário. Porque se nós só estamos com alguém e deixamos de nos focar nessa pessoa, deixamos de nos focar em comunicar, deixamos de nos focar em aprofundar a nossa relação com a pessoa, se nós ignoramos tudo isto, todos estes aspectos e ficamos apenas à espera, eu estou numa relação, esta relação agora vai ser para sempre, porque tem que ser, porque assinámos um contrato, porque temos um anel, porque temos não sei o quê, o mais provável é que a relação não vai durar e que estas coisas que eu estive a falar vão acontecer, porque não há um cuidado. E atenção, isto não é uma coisa que uma ou duas pessoas fazem, isto acontece-nos a todos nós, dentro e fora das nossas relações, em tudo na vida. Nós chegamos a um ponto em que começamos a tomar as coisas por garantidas. Nós ficamos satisfeitos, ficamos confortáveis, então esquecemos-nos, agora dentro da relação, não é? De planear um encontro romântico, esquecemos-nos de tentar comunicar com eficácia com a pessoa, de ir até ao fim de uma discussão ou do que quer que seja de uma conversa e compreendermos uns aos outros, compreendermos quais são os nossos argumentos, quais são as nossas visões, os nossos desafios, os nossos sonhos, quais são os nossos objetivos. Todas aquelas coisas que nós levamos a sério no primeiro dia, no primeiro encontro, da primeira vez que nós estamos com a pessoa, na primeira semana, no primeiro mês, tudo isso nós vamos começar a tomar como garantido. Porque ficamos satisfeitos, ficamos confortáveis e então esquecemos-nos de continuar esse processo. E é mesmo muito importante nós não nos esquecermos disso, desse trabalho que temos que manter. Se nós demos tanto valor naquele primeiro dia, porque é que já não damos? Se não dermos,
Temos que pensar se estamos só a descuidar-nos e podemos realmente fazer algo melhor, ou se realmente já perdemos qualquer conexão, não estamos mais a crescer com a pessoa e temos que resolver a situação, temos que seguir em frente. Não podemos é ficar preso em algo que não nos está a ajudar, não nos está a levar para a frente, não nos está a fazer crescer e estamos só ali estagnados. Este estudo não é para vos meter medo, é para mostrar a importância da consistência, do trabalho e do esforço na relação. E esse esforço, esse trabalho consistente na relação, não é o nós comprarmos prendas à pessoa, não é nós sermos simpáticos, não é esse tipo de coisas. É, na verdade, tentarmos mesmo entender e aprender sobre nós, sobre essa pessoa com quem estamos, esse trabalho de desenvolvimento pessoal e de querermos conhecer de verdade a 100% a pessoa com quem estamos. Quando nós conhecermos realmente a outra pessoa, vamos dar valor a essa pessoa. Quando nós percebermos o que é que dá vida, o que é que faz essa pessoa mexer, nós vamos garantir que essa pessoa vai receber isso na vida, que vai ter isso na vida, assim como vai acontecer o mesmo connosco. Como nós vimos naquelas 8 razões, as 8 razões para a traição, as pessoas traem porque querem aumentar a sua autoestima. Traem porque foram negligenciadas. E isso são tudo sinais de que as pessoas não se sentem compreendidas, que não se sentem valorizadas. Por isso é que é tão importante nós não tentarmos à força toda, tentarmos preencher os vazios das pessoas, as faltas que as pessoas têm. Nós não temos que corresponder às necessidades de outra pessoa. O que nós podemos fazer é facilitar. Ou seja, o isolamento, a solidão, esta procura de aumentar a autoestima, o sentirem-se negligenciados, a falta de amor, tudo isto vem de pessoas que não fazem na vida aquilo que amam, aquilo que sentem paixão em fazer. Vem de pessoas que não se sentem realizadas na vida e estas pessoas que não se sentem realizadas estão a tentar preencher os seus vazios com a traição. Se tu estás numa relação e sentes que a pessoa com quem está não tem bases, não tem um chão bem assente, não se sente suportado, tu não és a pessoa que pode providenciar isso. Tu não podes pôr essa pressão em ti. Eu não sei se estás a compreender se isto faz sentido e eu sei que é muito fácil quando nós amamos alguém, quando nós estamos com alguém, nós pensamos sempre, não, eu tenho que estar lá para a pessoa, eu tenho que ser o chão dessa pessoa, eu tenho que ser o suporte, eu tenho que preencher aquilo que falta à outra pessoa. E isso é bonito, mas não é verdade. Nós não podemos pôr essa pressão em nós. As pessoas é que têm que se responsabilizar, têm que se autorresponsabilizar pela sua vida, por tudo isso que falta na vida delas. Nós o que podemos fazer é estar atentos e se essa pessoa tem boas bases, e se está a dar com as pessoas certas. Nós podemos facilitar, não podemos providenciar. E há mais um estudo que eu queria partilhar convosco. Eu sei que hoje estão aqui imensos estudos, mas principalmente nesta linguagem do amor. Para mim sempre foi uma linguagem super complicada, foi sempre um dos maiores desafios na minha vida, no sentido que mais me fez pior e em que eu mais agi de forma errada. Então para mim é super importante ler estes estudos, perceber como é que as coisas funcionam, que não é só um problema meu ou que não me aconteceu só a mim. E portanto é que eu partilho convosco, eu espero que vocês não se importem e que gostem. Mas este outro estudo que eu acho que é importante e que diz que se tu fores uma pessoa que está economicamente dependente da pessoa com quem estás, tu tens mais probabilidade de trair essa pessoa. Ou seja, há um estudo de 2015 que foi feito a 2.800 pessoas entre as idades de 18 a 32 anos e que foi publicado na American Sociological Review, que diz que a pessoa que está completamente dependente da pessoa com quem está é mais provável de trair na relação. E isto é especialmente verdade para homens que dependem financeiramente de uma mulher. 15% dos homens que são completamente dependentes das suas mulheres traem, isto quando comparado com apenas 5% das mulheres que estão dependentes dos homens. E aqui agora a parte mais interessante do estudo é que os homens são menos prováveis de trair quanto mais dinheiro fazem em relação à pessoa com quem estão. Mas atenção que há aqui um ponto bem engraçado que é, no entanto, isto só acontece até ganharem 70% do dinheiro que entra em casa. Quando o homem ganha mais de 70% do dinheiro que entra em casa, há uma maior probabilidade de voltarem a pensar na traição, de voltarem a trair. Já nas mulheres, as mulheres também são menos prováveis de trair quanto mais dinheiro fazem, isto relativamente à pessoa com quem estão, mas os níveis de traição não têm mudanças em qualquer altura, ou seja, se ganharem 70%, 80%, 90%, 100%, não há aqui esta diferença. E o que é que isto nos faz pensar? É que é incrível como sermos ingratos nos faz ser infiéis. Imaginem o que era vocês serem dependentes financeiramente de alguém e depois traírem essa pessoa. E é por isto que nós temos que voltar àquele ponto que eu estava a falar, de termos uma paixão,
termos um propósito, termos um objetivo, porque quando nós temos estas coisas, quando nós trabalhamos em direção a estas coisas, nós estamos menos distraídos, estamos menos aborrecidos, é menos provável nós termos tempo para estas coisas, para isto chamado traição. Porque muito sinceramente isto dá a pensar, hoje em dia quem é que tem tempo para ter mais que uma só relação? Quem é que tem sequer a energia para ter mais que uma relação neste mundo em que vivemos? Ou seja, tentar algo novo, tentar ir a outros sítios, isto tudo vem de uma falta de quê? De disciplina pessoal, de uma falta total de foco pessoal. E é por isso que a questão final, a mensagem final disto da traição é o ser individual. Quando nós temos poder, quando nós temos paixão, quando nós nos estamos a focar no nosso potencial, nós estamos também a atrair este tipo de energia para a nossa vida, não estamos a atrair a traição. E eu decidi trazer este episódio da traição hoje, porque eu durante as próximas semanas vou estar a trazer temas que eu acho que são importantes de serem falados e que eu sinto que preciso de falar convosco, que quero falar convosco, porque eu comecei este podcast e eu nunca fiz uma introdução do género porque é que eu estou a fazer isto? O que é que eu quero com isto? E eu sei que fiz do sentido em que disse que é um podcast em que vamos crescer juntos, mas eu sinto que para crescer junto convosco tenho também que partilhar a minha história. E partilhar a minha história não é apenas dizer-vos isto é o que eu aprendi. Eu quero dizer-vos o que é que eu aprendi, mas quero dizer-vos porque é que eu aprendi, como é que eu aprendi, o que é que correu mal. E eu sei que há pessoas que estão aqui neste podcast porque me seguem de outro lado, me seguem da música. Há pessoas que estão aqui porque encontraram este podcast e, portanto, não têm esse background meu, ou então já me viram em algum ponto, mas não têm qualquer seguimento meu para terem essa imagem formada. Mas este é o espaço em que eu não preciso de mostrar uma vida perfeita, em que eu não preciso de mostrar tudo o que corre bem. Eu quero-vos mostrar onde é que as coisas correram mal, onde é que eu errei, onde é que eu caí, para vocês verem que não estão sós, que eu não sou diferente de vocês, que eu vou cometer erros, que eu já cometi erros, mas eu escolhi aprender com eles. E atenção, eu não escolhi quando os fiz, eu tive todo um processo em que decidi escolher, porque foram anos e anos a viver nos mesmos erros, a não ver os erros, ou a achar que não tem mal, porque isto está mal para todos, portanto também está mal para mim, se corre mal aos outros também há de correr mal a mim, portanto vamos avançando e vamos andando neste estado de dormência até que alguma coisa aconteça. E como eu estava a dizer, o amor sempre foi complicado para mim, porque eu sempre cresci com este pensamento de negligência, em que não sentia a atenção da parte de quem eu estava interessado, da pessoa que me atraía, que neste caso eram as mulheres, portanto eu sempre tive essa atração pelas mulheres e eu não tinha essa atenção que queria. E tudo começou a mudar na minha adolescência. O meu corpo mudou, eu mudei, a minha aparência mudou e começou a haver uma atenção. E qual é que foi um ponto importante para mim aqui? É que ao mesmo tempo que isso aconteceu, eu vivi e experienciei a morte da minha mãe. Ou seja, eu sempre vivi ali e estava a começar a viver uma procura de um amor, de preencher algo que era essa minha negligência, ou seja, o ser sempre negligenciado, ser sempre esquecido, posto de parte pelo sexo oposto, neste caso era o sexo que me interessava, e ao mesmo tempo perco a minha mãe. Portanto, cria-se um total e enorme vazio em mim. E como é que eu vou tentar preenchê-lo? Com mais amor. E foi quando o amor começou a ser muito complicado para mim, porque eu fartei-me de dar falsas esperanças a muitas pessoas porque queria receber esse amor. E há aqui uma questão também, porque por norma as pessoas falam disto e há sempre uma conotação sexual. Eu sempre tive várias relações e andei a saltar sempre de relação em relação, de pessoa em pessoa, a ir atrás sempre de pessoas novas e nunca era num foco sexual, era num foco de eu quero amor, eu quero que tu me des atenção, eu quero que tu me aproves, eu quero que tu me aumentes o ego, aumentes a minha autoestima. E então acontecia isto. Como eu não preenchia os meus vazios, como eu não me curava a mim, eu estava sempre à procura de quem é que ia preencher esse vazio em mim, quem é que me ia curar a mim. E então eu conhecia a pessoa, eu tentava receber o máximo de amor possível, neste sentido em que eu quero que tu me aproves, eu quero que tu me des amor, eu quero que tu me preenchas estes vazios. E quando a pessoa deixava de satisfazer essas minhas necessidades, eu seguia em frente. E seguia sempre em frente com a vergonha do que estava a fazer, seguia em frente, deixando de falar com a pessoa, deixando de... Às vezes até tentava usar outras pessoas para resolver as situações por mim, para tentar encontrar uma nova fonte de amor onde eu podia ir preencher este meu vazio. E as coisas nunca duravam, porque não eram soluções. Para além de eu estar a magoar pessoas,
Ou seja, eu estava a aumentar a dor que eu sentia, o vazio que eu sentia, eu estava a aumentá-lo com toda a dor que eu estava a causar. Assim como estava apenas a pôr pensos numa ferida que estava completamente aberta e que precisava de levar pontos, eu precisava de a fechar, precisava de a curar. E então andei assim durante imenso tempo. Houve uma altura da minha vida em que eu consegui ter uma relação, consegui assentar, e nessa altura em que tive essa relação, foi a altura em que eu comecei a trair. Ou seja, eu estava numa relação porque eu tinha uma estabilidade nessa relação e estava confortável, mas precisava da traição para tentar sentir melhor comigo, tentar aumentar o meu ego. E obviamente que no meio disto tive outras situações em que me apaixonei e que me fui traído, ou seja, as coisas é aquele círculo, não é? O que vai e volta, e nós damos e acabamos por receber. Portanto, eu não estou com isto agora a querer desculpabilizar a traição, a tentar dizer que uma coisa é boa, outra coisa má, nada disso. Eu estou-vos a dar a minha experiência. Obviamente que estou a dar isto tudo de um modo geral, mas não quero de todo esconder o que é que se passou na minha vida, o que é que aconteceu. E tudo isto lá está a ser assim meio de passagem, porque o foco do episódio não era a minha vida, o que é que se passou, era falar sobre a traição, e portanto só estou a dar aqui uma introdução que sentia que precisava dar e que vos queria dar. E acreditem que vocês um dia hão de saber tudo, e hão de saber tudo ao pormenor, e eu estou já há algum tempo a escrever um livro sobre todo o meu crescimento, tudo aquilo que eu passei, tenho vindo a passar e tenho aprendido, e que um dia é de partilhar convosco, que há de sair, vocês hão de ler se quiserem e quando quiserem. E acho que, para além de eu ter trabalhado muito em mim, ter crescido, ter melhorado muito, há sempre coisas a melhorar, coisas a trabalhar, e eu estou cá para isso, estou cá para ser um aprendiz convosco, estou cá para partilhar tudo convosco e para vos mostrar que todos erramos, só que depende de nós se vamos querer ficar fechados nesses problemas ou vamos querer encontrar as soluções e abrir as portas para a nossa vida. Posto isto, vamos então às 3 coisas que eu aprendi com a traição. Com estes estudos, com a minha vida, com o trair, com o ser traído, vamos às 3 coisas que tu precisas de saber, às coisas que são necessárias saber sobre a traição. A primeira coisa é para toda a gente, não é apenas para a pessoa que trai, não é apenas para a pessoa que está traída, é para toda a gente do mundo. Eu acho que é mesmo muito importante, e é: não faças alguém acreditar que é o tal se for só mais um, porque estas pessoas não te vão pôr a ti em causa, vão-se pôr a elas próprias, vão questionar-se a elas próprias e vão questionar o amor. Não faças alguém acreditar que amas essa pessoa se tu não vais ser capaz realmente de amar essa pessoa. E porquê? Porque eles não te vão pôr a ti em causa na situação, vão-se pôr a eles mesmos, vão questionar o amor. Eu quero mesmo que isto fique claro, porque é um erro cada vez mais comum, é algo que eu cometi como erro vezes e vezes sem conta, e que eu acho mesmo muito importante. Não faças alguém apaixonar-se por ti se tu não vais conseguir dar seguimento a esse amor. Não faças alguém acreditar que é especial, que é incrível, se tu não estás pronto ou se tu não estás pronta para fazer essa pessoa sentir isso durante muito tempo. Não faças uma pessoa acreditar que vais estar lá para eles, que vais estar lá para essa pessoa, quando tu só estás de passagem. E a pior parte é que estas coisas nos fazem sentir incríveis. O nosso ego, quando nós fazemos isto, ou seja, quando nós fazemos alguém sentir que nós amamos essa pessoa, quando essa pessoa acha que nós amamos realmente essa pessoa vai nos dar tudo, o nosso ego vai rebentar, nós vamos ficar cheios de autoestima, de autovalorização e não vai valer de nada. Nós não só estamos a afetar a vida dessa pessoa, as suas futuras relações, como nos estamos a afetar a nós mesmos. Nós estamos a fazer outra pessoa acreditar que não vai poder mais confiar noutras pessoas. E diz-me, a sério, isto é o tipo de energia que tu queres espalhar pelo mundo? E uma mensagem para as pessoas que estão do outro lado, as pessoas que já foram traídas, é: não te apaixones tão depressa. Não dês a tua confiança aos outros tão depressa. Deixa que a outra pessoa conquiste a tua confiança. Não estejas numa posição em que tu confias em tudo e todos que façam alguma coisa simpática por ti. Porque, na verdade, por norma, isto é o que acontece. Ou seja, alguém vem, faz uma coisa mais simpática que a pessoa com quem nós estivemos anteriormente, e nós o que é que pensamos? Epá, esta pessoa é fantástica, é maravilhosa, eu quero estar com esta pessoa. Porque a realidade é esta, é que todos os nossos níveis de conhecimento, todas estas nossas habilidades de compreender se alguém nos ama ou não, é ao compararmos a pessoa com a última pessoa com quem estivemos. E lá está, isto pode nos fazer cometer erros terríveis. Então, o meu conselho aqui, para as pessoas que traem, é: não faças isso. Não faças alguém acreditar que tu a amas
quando não vais conseguir sustentar isso, quando não vais conseguir dar seguimento a essa relação. Mas se tu já foste traído, tens que garantir que não vais oferecer a tua confiança, não vais dar assim a tua confiança a qualquer pessoa. Porque se tu fazes isto constantemente, o que está a acontecer provavelmente é que estás a cair num efeito que é o chamado efeito halo, que em português seria o efeito auréola, mas eu acho que isto não tem tradução, eu dei a pesquisar pela internet, eu acho que é mesmo o efeito halo. E em que é que consiste este efeito halo? É um efeito que é muito usado no mundo dos recursos humanos, ou seja, na contratação de empregos. E acontece como? Por exemplo, alguém chega a uma entrevista de emprego e a pessoa fala bem, está bem vestida, tem uma boa aparência, é carismática. Mesmo que a pessoa não tenha qualquer qualificação para o trabalho, é mesmo muito provável que a empresa a contrate por causa deste efeito halo. E nas nossas relações nós fazemos exatamente a mesma coisa. Quando nós vemos alguém que fala bem, por quem nós nos sentimos atraídos, nós vamos acreditar em tudo o que essa pessoa nos disser. Não porque a pessoa nos está a dizer a verdade, não porque tem qualquer integridade, mas porque nós nos sentimos atraídos por essa pessoa. Quando nós estamos atraídos por alguém, quando sentimos a chamada química, a razão, a lógica, tudo desaparece, não é? E a verdade é que isso não é amor. E nós às vezes pensamos, eu não sinto faísca, não sinto aqui qualquer química, não há amor. E com isto não estou a dizer que o amor tem que ser lógico, que tem que ser uma coisa racional. Mas a realidade, a verdade é que uma parte do amor é racional, é lógica, tem que ser. Tu tens que estar ciente, se estás a dar a tua confiança, racionalmente, logicamente, a alguém. E baseia-te na tua relação de confiança com os teus amigos, ou com os teus colegas de trabalho, ou com as pessoas com quem tu te dás. Quando nós estamos a conhecer alguém com quem nós só queremos ser amigos, nós não vamos contar tudo da nossa vida, não vamos contar os nossos segredos mais sombrios à pessoa. Então porquê que isto é diferente quando nós conhecemos alguém para ser nosso namorado ou nossa namorada? Porquê é que nós sentimos esta necessidade de nos abrir completamente? E eu sei que nós queremos uma conexão, eu sei que tu queres uma conexão com outra pessoa. Nós queremos alguém com quem não só podemos partilhar o nosso coração, como podemos partilhar uma vida, mas deixa que a outra pessoa conquiste isso. E deixa-te a ti mesmo conquistar isso na outra pessoa. Nós não podemos apressar estas coisas, porque se nós apressarmos isto, o mais provável é que as coisas também caiam muito rapidamente. As coisas vão cair rapidamente quando nós apressamos algo, quando nós tentamos acelerar algo que precisa de um significado, que precisa de levar o seu próprio tempo. E as coisas não podem funcionar assim. Há uma comparação do Jay Shetty que eu adoro, que é: lembra-te que a última coisa na árvore é a fruta. Quando não vis resultados, quando achares que as coisas estão a demorar muito, quando achares que queres desistir, lembra-te disto. A última coisa que aparece na árvore é a fruta. Não é a primeira coisa que aparece na árvore. E nas nossas relações é a mesma coisa. As coisas vão levar o seu tempo, vão demorar. Não é algo que vai acontecer de um dia para o outro. Nós vamos ter uma relação incrível, super poderosa e consistente, porque acabamos de conhecer a pessoa e lhe contamos todos os nossos segredos. A segunda coisa que tens que saber é aprofundar aquilo que eu estava a falar um pouco antes, que é: tens que estabelecer os teus limites do que é a traição, ou seja, o que é que a traição é para ti e o que é a traição para a pessoa com quem estás. Vocês têm que concordar nisto. O problema aqui é: as pessoas têm visões diferentes, têm bases diferentes, expectativas diferentes, passados diferentes, e o que acontece a maior parte das vezes quando iniciamos uma relação é que nós vamos aceitar as definições que os outros nos impõem. Então, se entramos numa relação e alguém vem ter connosco e nos diz: olha, está tudo bem, a gente vai ter esta relação, mas eu preciso de sair, preciso de me meter com outras pessoas, eu preciso estar a trocar mensagens, o flirting, porque eu sou assim, eu sempre fui assim e não posso mudar. E nós no início da relação ouvimos isto e é muito fácil dizermos: sim, claro, tudo bem, não há qualquer problema. E porquê? Porque queremos mostrar que somos flexíveis, que nos adaptamos e que nós deixamos as coisas rolarem e que vai correr tudo bem. Mas este é o nosso primeiro e vai ser logo o pior erro que vamos cometer na relação. Porque se isto é algo que nos afeta, se a pessoa nos está a dizer isto e isto mexe connosco, não vai de acordo com aquilo que nós valorizamos e acreditamos que é uma verdade, isto vai-nos continuar a afetar durante a relação. E só vai ficar pior, só vamos voltar a pegar nisto, vamos voltar a mencionar nisto e vamos usar isto como um ataque para com outra pessoa quando estivermos numa relação, vamos usar isto como uma arma. E vai ser muito difícil porque a pessoa disse-te o que é que precisava e tu aceitaste, não disseste o que é que tu precisavas ou o que é que tu vias como uma realidade e que precisavas para ti. Portanto, é muito importante, mesmo muito importante, nós marcarmos estes limites do que é a traição logo no início da relação. E se calhar o que eu disse há bocado soa um pouco absurdo, aquilo de hoje em dia haver vários significados diferentes para pessoas diferentes do que é a traição. Mas malta, é o mundo em que vivemos, é uma realidade. E é muito importante nós sermos transparentes, temos que expressar o que é que significa de verdade a traição para nós. Porque a outra pessoa vai basear tudo aquilo que querem fazer na relação, querem fazer contigo, nessa sua definição de traição.
E é mesmo muito fácil nós no início tentarmos impressionar, tentarmos mostrar que somos fixes, que somos descontraídos, mas depois vamos ter o quê? Que lidar com as consequências, porque não estabelecemos limites, tentámos ser fixes e agora as coisas estão a custar-nos, estão a doer. E é muito mais fácil, é muito melhor nós abordarmos e acordarmos todos estes limites no início da relação, estabelecermos logo estes limites, do que estarmos a adiar. Vai doer mais e, na verdade, logo no início da relação sabemos logo no que é que nos estamos a meter, com quem é que nos estamos a meter. Parece assustador, principalmente quando estamos nesta posição de uma nova relação, termos que abordar logo isto desta maneira, mas acreditem que é super poderoso. E quando tens a certeza das tuas expectativas logo desde o início da relação, se a pessoa fugir, está tudo bem, é ótimo, porque essa pessoa mostrou-te qual é que era o nível de compromisso dela para contigo, portanto, é melhor assim. E se a pessoa ficar do teu lado e concordar com os teus termos, se realmente chegarem a esse acordo, é porque estás a atrair a pessoa certa, estás a atrair a energia certa. E isto pode parecer um pouco rígido, parece que agora temos que ter fórmulas e leis a seguir, mas a razão disto é que se nós queremos ter esta relação a sério, isto é necessário. Porque todos nós crescemos e vivemos com uma máscara do amor de Hollywood, do que é que soa na música, nos filmes, nos videoclipes, mas nós temos que ser honestos connosco, com o mundo. Ninguém tem aquilo. Aquilo são encenações. Aquilo não é real. É uma miragem, é uma imagem que tem sido criada na nossa mente pessoal e coletiva, que nos condiciona de tal maneira que nós olhamos para a nossa vida como um filme e esperamos que a nossa vida seja como um filme. Mas vamos tentar pensar para além disso, porque a realidade é que o amor real e a conexão real com alguém é ainda maior, é algo ainda mais inexplicável do que aquilo que tu vês nos filmes. É mesmo muito melhor. Isto está lá para ti, isto existe, é real, se tu tiveres a vontade de o encontrar e se estiveres disposta ou disposto a fazer o trabalho necessário. A terceira coisa super importante, e que a maior parte de nós temos a tendência a não acreditar, é que se tu estás numa relação com alguém e alguém traiu, o mais provável é que o volte a fazer. Então, se alguém já te mostrou quem é que é de verdade, quem é que é essa pessoa, quem é que ela é, o que é que ela faz, não tentes ver a pessoa de outra forma, não tentes ver a pessoa da forma que tu gostavas que ela fosse. Acredita naquilo que ela te está a mostrar. É claro que se alguém está a tentar mudar, tu podes, está tudo bem, em dar essa oportunidade à pessoa, mas tens que saber no que é que te estás a meter. Tu estás a assinar um contrato, tu estás a inscrever para potencialmente voltares a reviver toda essa dor, a dor da traição. E isso não quer dizer que tu perdoaste a pessoa, não quer dizer que tu não estás a apoiar a mudança da pessoa, mas tu tens que decidir se queres estar disposta ou disposto a fazer parte dessa história da pessoa. E se realmente disseres, ok, eu assino, eu quero fazer parte da história desta mudança que pode acontecer, tens que aceitar que pode voltar a acontecer a traição. E o mais importante é não tomes a decisão de estar com alguém, ou seja, a pessoa traiu-te, mas tu mesmo assim queres estar com a pessoa porque não queres estar sozinho, porque tens medo de estar sozinho ou sozinha. Tu não escolhas estar com alguém só porque não queres tentar namorar outra vez, tentar conhecer pessoas, tentar passar por esse processo todo de novo. Porque quando tu estás a aceitar estar numa relação assim, com uma pessoa que já te traiu, tu vais estar a ser traído ou traída constantemente. É muito importante nós termos cuidado com o que nós estamos a criar na nossa vida, porque nós vamos atrair tudo aquilo a que nós nos conformamos. Lembra-te disto, nós vamos atrair aquilo a que nos conformamos. Então, os 3 pontos sobre a traição que eu queria partilhar, que eu quero deixar e que quero que vocês levem daqui. O primeiro, não faças alguém acreditar que é o tal se for só mais um. Não te apaixones demasiado depressa, deixa-os conquistar a tua confiança. Número 2, define os teus limites em todas as áreas da tua relação. O que é que significa a traição, o que é que significa a felicidade, o que é que significa a conexão real, o que é que significa tudo para ti. Número 3, reconhece que a traição é um padrão e um traço comportamental. Pode ser mudado, as pessoas podem mudar, isto é verdade, mas as pessoas têm que querer mudar. Tu não as vais poder obrigar a mudar. É mesmo muito importante lembrar-te disto. Muito obrigado por ter estado desse lado. Espero que este episódio te tenha dado algumas reflexões para esta semana, que te tenha dado alguma mensagem positiva, alguma coisa que possas levar daqui, que possas partilhar com os outros. Se achas que este episódio vai fazer bem a alguém, partilha-os nos teus stories, identifica a página do Incompletamente. Eu quero ver as vossas mensagens, quero saber de vocês. Tem o e-mail do Incompletamente na descrição, onde podem mandar os vossos e-mails com perguntas, com feedbacks, com temas que gostassem que eu falasse aqui. E, sem mais nada a acrescentar, vemo-nos aqui quarta-feira para mais uma meditação e no próximo sábado para um episódio de sempre do Incompletamente.
muito obrigado. Eu não vos consigo dizer o quão grato sou por estarem sempre desse lado. Um beijinho muito grande, um bom fim de semana e uma boa semana. Beijinhos. Muito obrigado por ter estado desse lado. Não te esqueças de deixar a tua avaliação a este podcast em qualquer que seja a plataforma que ouves. É mesmo muito importante e é uma grande ajuda que me dás. Se achares que faz sentido, partilha também este episódio nas tuas redes sociais ou com alguém que sintas que vai gostar de o ouvir. Relembro que todos os links estão na descrição, inclusive é o link que te vai permitir também apoiar monetariamente este podcast. Eu adoro ouvir o vosso feedback, por isso estejam à vontade para me enviar todas as mensagens que quiserem. E se ninguém tem dito ultimamente, eu quero relembrar-te que não estás só, que és capaz e que mereces tudo aquilo que quiseres alcançar. Aconteça o que acontecer na tua vida, tu vais ficar bem. Até para a semana.